Amados, nós vamos continuar. Nós estamos numa série de mensagens. Começamos algumas terças-feiras para trás. Todo o campo ele está nesse propósito, mesmo pensamento, mesma visão, para que nós possamos andar buscando aquilo que Deus tem comissionado esse ministério, AD Missio Dei. E nós estamos ministrando sobre os hábitos do Espírito Santo. É aquilo que eu faço, irmão. Não é aquilo só que eu falo. Às vezes eu falo muito bonito, mas a minha ação, ela não condiz com aquilo que eu estou falando. E eu me preocupo muito com o andar da igreja. Demais. Eu me preocupo com as crianças, com os senhores, senhoras, com os obreiros, com os músicos. Porque eu sei que eu vou dar conta de cada um de vocês. E o intuito é que nós possamos andar nessa visão. Nós sabemos que Deus ele tem uma visão para o ministério. Ele não tem duas visões, é uma visão e a gente anda nessa visão, a gente se encaixa nessa visão. Eu sempre digo que Paulo, ele sofreu de graça, porque Paulo, ele não foi chamado para ministrar para judeu. A mensagem reveladora de Cristo para Paulo era ele alcançar os gentios. Mas ele naquele fervor de ministrar a palavra, de alcançar todo mundo, ele entrou em sinagoga, ele entrou onde estava judeu, onde tinha reunião judaica, e ali ele confrontava aquele povo que tinha a fé judaica, que não cria em Jesus, e aquilo ali ele sofreu. Então quero que você entenda que você tem uma chamada, que você venha se mover nessa chamada de forma radical, irmãos. Radical. Nós vamos ministrar hoje aqui sobre 4 tipos de pessoas que se relacionam com Deus. Eu fiz uma questão de postar a apostila. Essa apostila está no grupo da igreja, nos grupos. Todos os grupos eu postei. Então é essa apostila aqui, irmão, esse material. Eu queria muito que você imprimisse, você lesse esse material. Mas que você imprimisse, lesse e estudasse. O que eu vou ministrar hoje aqui, os textos bíblicos não tem nessa apostila. Eu tive que ler, eu tive que estudar, eu tive que pedir uma orientação a Deus e colocar para que você viesse a entender melhor cada pessoa, tipo de pessoa, né, nesses 4 tipos, mas vai ter um 5º tipo, que é o tipo que agrada a Deus. Talvez você se encaixe em algum desses tipos. Pastor, se eu me encaixar nesses primeiros 4 tipos, o que é que eu faço? Você se arrepende, você confessa, e aí você alcança o perdão de Deus. Irmão, é muito simples. É muito simples. O evangelho, ele é simples. O que nós não podemos é complicar o evangelho, irmão. Como é que eu complico o evangelho? Quando eu quero fazer as coisas do meu jeito. Irmão, você vai se arrebentar. Você se arrebenta. Então, como foi aqui louvado, Deus escolheu a cruz. A maior prova de amor que alguém pode fazer por você é uma renúncia. Quando você estuda a cristologia, Paulo fala muito sobre isso, que ele se esvaziou, ele deixou o trono, se esvaziou, ele deixou todo o poder, até porque ele era 100% homem, 100% Deus, e nós, para servir a ele, não conseguimos esvaziar nossa mente, o nosso coração, o nosso eu. Às vezes a gente está aqui na igreja cheio de vontade, cheio de querer. Não é assim que diz a palavra do nosso Deus. Então, 4 tipos de pessoas que se relacionam com Deus. O que é que demonstra realmente que eu tenho comunhão e intimidade com Deus? Quando eu me relaciono com Ele. Quando eu me relaciono com Cristo, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu fico mais parecido com Ele. Mais parecido.
Você fica ali, né? O jeito de falar, o jeito de sentar, o jeito de você estar se comportando é muito parecido. Amém, igreja? Hoje a gente termina essa parte. Próxima terça, a gente começa no fruto. Amor, aí vem alegria, mansidão, e vamos tratar um por um e trazendo ensinamentos bíblicos de homens que amaram a Deus, de homens que amaram o dinheiro, de homens que amaram o poder, de homens que amaram as mulheres. Que existem vários tipos de amor, irmão. Amor não é um sentimento, amor é o quê? Uma escolha. Uma escolha. Às vezes eu vejo algumas coisas de amor, mas vamos para cá. 4 tipos de pessoas que se relacionam com Deus. Primeiro, aquelas que têm a vida de Deus. São pessoas que querem a vida de Deus, abençoando os seus negócios. Não só querem a bênção, só querem ser abençoados, só querem vencer algo, só querem a cura, só querem o milagre. Isso aqui é muito sério, porque nós vemos isso na igreja. Não era para existir isso. Eu não sirvo a Deus para ser abençoado. Nós já somos abençoados a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus. Eu não sirvo a Cristo para me ser rico, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o dono de todo ouro e toda prata, e nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Então essa vida aqui, dessa pessoa que quer a vida de Deus só para abençoar seus negócios, isso aqui, irmão, se você andar assim, você vai se dar mal. Vamos para a Bíblia. Josué 24. Anote aí. Quem trouxe o seu apontamento? Na verdade, Josué 24, do versículo 1 até o versículo 13, ele faz uma retrospectiva, trazendo à memória ao povo de Israel o que Deus tinha feito. Ele traz uma retrospectiva. Ele traz a memória, traz a lembrança. E se você parar e pensar até aqui, o que Deus tem feito por você, eu tenho certeza que você vai ter motivo mais para agradecer do que para reclamar. Se você parar e pensar, mesmo na sua infidelidade, na sua desobediência, na sua dúvida, mas se você parar e pensar, você vai ver, Deus é muito bom comigo. Deus é muito paciente comigo. Porque eu vou ver na Bíblia, às vezes Deus, por alguns irmãos que tentaram botar fogo lá no altar, desceu fogo estranho, né? Era fogo estranho. Foram fulminados ali. Eu vejo um rei que não deu glória a Deus ser comido de bicho. E Deus tem sido muito paciente conosco. Muito paciente, mas deixa eu te dizer uma coisa, mas Deus é amor. Mas também é justiça e juízo. Amor, justiça, juízo. Não queira o juízo de Deus sobre a sua vida. Não queira. Não queira que a mão de Deus desça sobre a sua vida. Não, não queira. Queira que a mão de Deus te proteja de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Então Josué 24. Quando você inicia Josué primeiro, Deus começa chamando Josué, te levanta, meu filho. Moisés morreu, bora, tu tem uma chamada. Ele tinha uma chamada, porque Moisés já tinha preparado ele para assumir o lugar dele.
E ele já sabia que tinha que assumir. Mas ele fica lá, choramingando, naquele negócio todo, naquele luto que não tem fim. Aí Deus disse: meu filho, acabou esse luto aí. Moisés morreu, já está enterrado. Não tem jeito, se levanta, cumpre o teu chamado. E ali, quando ele se levanta, Deus derrama sobre ele promessas que Deus vai fazer sobre ele. Mas ele tinha que andar com Deus, meditando na sua palavra dia e noite. Deus faz alguns pedidos a ele, assim como Deus faz para mim e para você. Ou você pensa que Deus vai te abençoar nessa sua vida espiritual preguiçosa. Irmão, essa noite, Deus, eu não consegui dormir de tanta dor que eu estava. E eu já vim cochilar 4h30 da manhã, para me levantar cedo para ir trabalhar, para deixar Benjamin no colégio. A medicação que eu estou tomando é muito forte. E me atacou muito forte o meu refluxo, que eu tinha que ficar sentado e tomando muita água. E 4h30 da manhã, os passarinhos lá de casa cantando. Eu disse: vala, meu Deus, que hora é essa? Quando eu olhei no relógio, 4h30 da manhã. E eu conversando com Deus, orando a Deus. Deus está na frente, Deus me cura, tira esse negócio. E eu ali, enquanto eu orava, e eu louvava, eu baixava a cabeça, levantava, andava, ia para um canto, ia para o outro. Mas eu aproveitei aquele momento para me buscar Deus, para me buscar o Senhor. Eu não desperdicei aquele tempo, mas eu busquei o Senhor. Esse povo é um povo que ele vai conquistar muitas vitórias. Ele vai ter só uma derrota, mas vai ter muitas vitórias. São muitas cidades conquistadas. Eles já estão tomando posse de tudo. Já está sendo repartido entre as 12 tribos. Cada um ia ficar com um canto, com um local, onde eles iam tomar posse. Só que Josué se posiciona por quê? Porque Josué, como líder, vê que o povo estava seguindo a Deus só por causa da vitória. Participavam do culto, daquele momento de jejum, de oração, que eles fazem também. Mas só queriam por causa da vitória, ou de um milagre, ou de algo, ou por uma terra que ia possuir. E Josué, como líder, ele vê que o povo está dentro da sua tenda com coisas estranhas, cheio de objetos, imagens, deuses estranhos. E aí Josué, como líder, se posiciona e chama o povo realmente para uma aliança. É onde diz o texto de renovação de aliança. O povo vem vencendo, mas não é o povo, é Deus. Se você ler do versículo 1 do capítulo 24, eu não vou ler por causa do tempo, até o versículo 13, você vai ver que quem faz é Deus. É eu que fiz, eu que tirei, eu que livrei, eu que abençoei, eu que cuidei. Ei, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Não tem nada de você. Tudo que você sabe diante de Deus não é nada. Nada. Queira ser discípulo do Mestre Jesus todo dia. Se coloque na cadeira do aprendizado, para você ser ensinado pelo Mestre. Josué vê essa situação, e Josué ele chama o povo para tomar uma decisão. Versículo 14 em diante. Agora temei o Senhor e serviu com sinceridade. Opa! Então o povo não estava servindo com sinceridade. A nossa palavra de quem é convertido, de quem anda em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus,
É sim, sim, não, não. Isso aqui demonstra o seu caráter. O seu caráter. Sinceridade é caráter. Está no nosso caráter. É você ser sincero com você mesmo, de como você está hoje. Então Josué chamou o povo: olha, vocês têm que temer o Senhor e servir a Ele com sinceridade e com verdade. Sinceridade e verdade. Amados, nós vivemos num mundo hoje que o negócio está estreito. A gente ouve mentira todo dia. Todo dia, se a gente abrir, é mentira, mentira, mentira. Mas nós somos alcançados para trilhar um caminho que é um caminho de verdade. E esse caminho, na verdade, ele gera vida em nossa vida. Agora temer ao Senhor e servir com sinceridade e com verdade. Aí ele faz um pedido: deitai ou jogai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Olha só. O que é que hoje eu tenho que jogar fora? O que é que eu tenho que jogar fora hoje? O que é que eu tenho que jogar fora, irmãos? Josué sabia, ele conhecia as tendas, ele conhecia as tribos, ele conhecia a liderança, ele conhecia o povo. Mas é necessário que você pegue a sua mão e jogue fora aquilo que desagrada o seu relacionamento com Deus. Eu cheguei numa casa, fazer uma visita, e o cara disse para mim: pastor, a droga está ali, você pode jogar, pegar e jogar fora. Eu não. Quem usa é você, quem tem que jogar é você. Eu não. Porque eu vou, pego, jogo, tu vai, sai daqui e compra. Pegue você e jogue fora. Eu não consigo. Eu vou só orar por você, mas vai ficar aí. Mas pastor, por que o senhor não jogou? Porque se eu jogo, o que acontece? Ele vai e compra, mas se ele joga, ele está dando um comando para a mente, seu coração, seu corpo, que ele não quer aquilo. Mesmo que ele venha ter o desejo, mas ele está pegando e jogando, ele está dando um comando: aquilo ali eu não quero, não me faz bem, não presta. Quem tem que tirar, quem tem que jogar é você. Quem tem que buscar ter um caráter de Cristo é você. Outro dia me perguntaram: pastor, fulano está na tua igreja? Tá, mas está bem? Não sei. Eu sei da minha vida. Minha vida e minha família eu sei, que eu vivo diariamente. Por quê? Porque fulano de tal fica postando coisas mundanas. Aí eu perguntei: você acha que está bem? Não. Cada um vai dar conta. Cada um vai dar conta. Aqui é ensinado a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, de acordo com a palavra de Deus. Josué chama o povo para andar em sinceridade e em verdade, mas para isso tinha que tirar a sujeira. Irmão, se você não tirar a sujeira, um dia a sua capa cai, um dia a máscara cai. O Hernando Dias Lopes tem um livro chamado Caindo as Máscaras ou Tirando as Máscaras. Muito bom. Porque às vezes a gente está na igreja mascarado, mas
mas por dentro nós estamos ainda inflamados pelo desejo mundano, pelo desejo natural, pelo desejo terreno. Amados, nós temos uma dupla cidadania. Nós estamos de passagem aqui na terra, mas a nossa morada eterna é o céu. Eu estou de passagem aqui. De passagem. Amém, igreja? Se porém vos parece mal servir ao Senhor, irmão, eu vou ler bem devagar isso aqui. Se vos parece mal servir ao Senhor, se está aqui na igreja servindo a Deus é peso para você, é muito pesado servir a Cristo, é muito isso, é muito aquilo. Escolhe hoje que você quer servir, irmão. Escolha hoje. Escolha hoje quem você quer servir. Eu vou respeitar sua decisão. Mas corra, eu lhe prometo, eu vou falar com você onde ele vê. Mas escolha. Quem escolhe é você. Os meus filhos eu oriento, mas eu não posso fazer uma escolha por eles. Mas a escolha é muito pessoal. Agora, meu amiguinho, faça a sua escolha e aguente as consequências. Uma escolha boa tem consequências boas, uma escolha má tem consequências más. Se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ele está vendo a situação. O povo que conquistou a terra prometida, que já estava para repartir, já estavam repartindo a terra. Ó, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Até Caleb ganhou uma parte generosa por ter sido fiel. E ele faz uma escolha. Ele disse, ó, vocês fazem sua escolha, porque eu já fiz a minha. Eu e a minha casa vamos servir a Deus, não por causa de uma vitória, não por causa de um milagre, não só porque Ele nos tirou do Egito, nos fez andar com a mesma roupa no deserto, não porque Ele fez água amarga virar doce, não porque Ele fez descer pão, descer carne, fez a gente beber da água da rocha. Não é só por isso não. Eu vou servir a Ele porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele me traz paz, Ele me traz alegria, Ele me traz um direcionamento para a minha vida. Eu e minha casa serviremos a Ele. O povo, ele é confrontado, ele dá uma resposta. Ele dá uma resposta. Ele, não, nós vamos servir a Deus. Aí ele disse, não, agora tira os deuses. Tira os deuses, irmão. Às vezes está no nosso coração os deuses. Está em nossa mente os deuses. Está no nosso andar diário. Você acha que o que está na Bíblia foi escrito à toa? Algumas guerras que nós vivemos na igreja não é nova, já vem de antigamente. E se vem um problema de antigamente, a solução está aqui. Não tem para onde eu correr, eu vou aplicar a palavra. Amém? Então, o primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que quer servir a Deus para se beneficiar. Ele quer a bênção. Ele quer a prosperidade. Primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que tem a vida sobre Deus. O que é isso, pastor? É uma vida cheia de informação sobre Deus. Você já viu, conversa com gente que conhece a Bíblia? Tem gente que eu conheço que senta comigo e conhece mais do que eu. Conhece.
Eu sou sincero a dizer. Mas quando vai para a prática, aí está totalmente dissociado. Há um abismo entre o conhecimento e a prática. E quem é na Bíblia que tem o conhecimento, mas não entende da prática? Vamos lá, João 3. Anote aí. João 3. Jesus reconhece que ele tem conhecimento. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O cara não é qualquer um, não. O cara é um dos principais. Ele está na elite, no top. O cara é o bam, bam, bam. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou o principal da sinagoga, o cara que tem um alto conhecimento, o cara que conhece tudo da lei judaica. Ele faz uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Tem um conhecimento, por não ter um discernimento, ele não pratica. Ele não consegue praticar. Há um bloqueio. E esse bloqueio, irmão, é o que nós temos que colocar diante de Deus. Eu estou sendo acompanhado por uma psicóloga por causa da minha cirurgia. É exigência eu ser acompanhado por 5 especialistas: um cardiologista, um endócrino, uma nutricionista, aí tem um cirurgião e uma psicóloga. 5. Por causa da minha cirurgia, que é muito delicada. E ela perguntou: fale da sua infância, juventude e tal. Eu disse: eu era muito tímido. Ela: você não parece. Pois eu era. E como foi que você conseguiu tirar a timidez? Jesus tirou para mim. Psicologia não entende isso, né? Ela ficou querendo entender sem entender. Ela disse: mas como? Um dia Jesus desceu sobre mim e eu comecei a falar. Primeira vez eu me tremi, mas segunda vez eu melhorei. Terceira vez o fogo caiu. O fogo caiu? É a expressão pentecostal. Eu sou pentecostal. E o que é pentecostal? Eu fui explicar o que é pentecostal. O que mais? Eu, até meus 19 anos, eu nunca tinha lido um livro. Na verdade, um livro só li, até meus 19 anos. E disse: e hoje, se me deixar, eu leio um por semana. Como foi isso? Mesma coisa. Jesus desceu sobre mim, derramou uma graça e me deu uma vontade. E você é muito convicto, você fala com muito. Porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Ela perguntou: você não tem medo de morrer? Não. Por que não tem medo de morrer? Porque se eu morrer, eu vou me encontrar com o meu Criador. Eu estou aqui de passagem. E ela sem entender. Sem entender. Ela disse: você não precisa mais de sessão. Não, mas eu quero fazer as 8 sessões. Você não precisa. Deixa as 8. Tem um propósito ser 8, ser 10. Eu quero fazer agora, antes e depois também. Amados, as coisas de Deus tem coisas que você não explica. Você só sente e desfruta dessa presença maravilhosa do nosso Deus. Coisas, irmãos. Experiência. Então, Nicodemos, ele tem o conhecimento, mas não tem o discernimento para entender o que Deus, Jesus está falando. E se você estiver aqui só com conhecimento, sem discernimento, você não vai sair do seu canto. Você só vai ver problema na igreja.
só vê problema. Observe quem só vê problema na igreja. Quem são, pastor? Os desocupados. Vou repetir. Aqueles que só vê problema na igreja é porque estão desocupados. Estão sem fazer nada. Aí olha a vida do outro. Olha isso. Olha aquilo. Tem que melhorar isso. Esquece o principal. Fazer discípulo e servir ao nosso Deus. Amém, igreja? Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Eu queria ver Jesus nessa hora. Tem algumas coisas que eu queria presenciar. Jesus respondeu: em verdade te digo, ó principal da sinagoga. Não tem. Essa ó principal sou eu que estou colocando. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas? Eu te dizer, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos perguntou sem entender. Cara, conhecimento não é tudo, é bom. Mas conhecimento sem unção é algo vazio, irmão. Tem que ter unção. Tem que ter a pitada lá do Espírito Santo. Tem que ter o azeite caindo. Aleluia. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Aí Jesus entra direto. Versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Olha só. Então são pessoas que estudam sobre Deus, mas não têm o entendimento revelador da palavra de Deus. Como aplicar, como vivenciar. A grande questão hoje é como eu aplicar, tirar isso daqui para a minha vida. Para a minha vida. Para a minha vida. Vamos já chegar lá. Porque a gente não consegue. Amém? Terceiro, aqueles que têm uma vida para Deus. Uma vida tentando fazer coisas para Deus. Quer fazer coisa. Só quer fazer coisa. Coisas que a pessoa quer. Ele não consegue obedecer uma ordem. Ele não consegue ser submisso a uma orientação. Ele quer fazer. Mas é do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Nós temos um exemplo clássico, Sansão. Mas eu não quero falar sobre Sansão, porque a gente conhece. Mas eu quero que você abra lá em Filipenses, capítulo 3. Você vai anotando aí, irmão. Vida para Deus. Uma vida tentando fazer coisas para Deus. O que agrada a Deus não é o que você faz, é o que você é. Porque você pode fazer sem você ser. Eu posso pregar sem eu ser crente. Eu posso pregar sem eu orar. Eu posso pregar enganar no público. Posso. Só que aquele lá de cima eu não engano. A Deus eu não engano. É ou não é verdade? Eu posso chegar aqui e chorar, babar, e não mudar o meu caráter. Então, Filipenses capítulo 3, no versículo 4 diz assim: são tipos de pessoas que querem viver para fazer algo para Deus. Só quero fazer, só quero ser visto.
Eu só quero os aplausos. Eu só quero os tapinhas no ombro. É desse jeito, varão. É desse jeito, varoa. Filipenses 3, 4 ao 6. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só o tipo de orgulho de Paulo. Se tu pode confiar na carne, imagina eu. Tu não chega nem perto. Tu é fichinha na minha frente. Tu está lá embaixo, eu estou lá em cima. Olha só o posicionamento de Paulo. Isso antes dele se encontrar com Jesus. Versículo 5. Aí ele começa a dizer, porque ele é mais do que os outros. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Eu estou fazendo para Deus. Eu estou cumprindo todo o ritual. Ao 8º dia, meu pai foi lá, me botou em cima lá e foi cortado meu prepúcio. Pá! Aí ele continua. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só. É um cara que o negócio dele era aparentar toda a parte religiosa. Eu vim para fazer. Olha só como é esse tipo de pessoa, irmão. Tá para fazer. Se fosse eu é diferente. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse você, não prestava. Eu estava orando essa madrugada e Deus mandou dizer isso. Que você pensou isso. Se fosse eu ia falar. Irmão, se fosse você, não ia prestar. Se coloque no seu lugar. Seja humilde. Seja humilde. Temente a Deus. Para que Deus venha olhar para você com muita misericórdia, como olhou para mim, e levantar. O que você está ouvindo aqui não sou eu. De mim não tem um entendimento, não tem um conhecimento. É Cristo, irmão. Eu já disse isso aqui. O que você vê de bom em mim não é Romeu, é Cristo. Mas o que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Minha natureza. Esses dias, né, Célio, a gente passou uma prova, eu mostrei até um áudio para o Célio e para o César. A gente recebe muito desaforo. Aí a carne quer dar uma resposta à altura do Espírito Santo. Você está ministrando sob fruto do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Então Paulo, ele está aqui. Paulo, antes de se encontrar com Cristo, ele era esse cara. Em nosso linguajar, um cara o quê? Boçal. O que é um cara boçal? Um cara que se acha mais do que os outros, conhece mais do que os outros, já leu tudo, sabe de tudo, e a gente vai ver, não sabe de nada. É um pobre, cego e nu, miserável ainda. Vemos 3 tipos de pessoas. Aqueles que querem a vida de Deus para serem abençoados, para abençoar seus negócios. Segundo, aqueles que querem uma vida cheia de informação sobre Deus, só quer informação. Terceiro, aqueles que vivem tentando fazer as coisas para Deus. Cumpre todo o ritual. Eu já fiz. Quarto,
uma vida sob Deus. Uma vida obedecendo o que Deus manda para não ser punido e sim abençoada. Não, eu não vou pegar isso aqui, se eu pegar, eu vou para o inferno. Serve a Deus por medo. Mas serve mal. Pastor, me diga, tem muito, irmão, cada um aqui tem muito texto. Eu quis ser bem direto para não colocar muita coisa na mente de vocês. Eu queria que você entendesse esse objetivo de cada um. Mas abra sua Bíblia lá em Malaquias. Não se preocupe que não é sobre dízimo. A gente só lembra de Malaquias sobre dízimo, né? Mas não é sobre dízimo. Malaquias vai muito mais além do que dízimo. O problema lá é muito sério. Malaquias. Capítulo 1. Versículo 6 ao 14. Olhe para cá. Quem achou? Malaquias. Você encontrou Mateus, vira uma página para trás, é Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Você encontrou Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Você volta uma página e encontrou Malaquias. Malaquias, irmão, é uma palavra profética para um povo que foi tirado do cativeiro e que já passou 100 anos, mas é um povo que voltou às velhas práticas. Não voltou a adorar outros deuses, mas voltou a servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles queriam ser abençoados, mas fazendo de qualquer jeito. Amados, olhe para cá. O que eu coloco no altar revela o meu caráter. O que eu coloco no altar revela o meu caráter. Por que Jesus disse que nós temos que ser um sacrifício vivo? No Antigo Testamento, o povo pegava os animais, levava o animal até o sacerdote, ele pegava o animal e levava para ser sacrificado no altar. Lei, graça. Como era graça, pastor? Olhe para cá. É você como sacrifício. Aí você pega o seu pezinho, os 2 pés, e vai indo até o altar para ser sacrificado. Esse é o sacrifício vivo. É você indo até o altar. Se oferecer como sacrifício. Não sou eu que pego o célio, boto nos braços, bom, meu filho. Jogo. Não. É você que vai. Sacrifício vivo, santo e agradável. Você vai. Sacrifício. Existem vários tipos. É um holocausto. Vai te cortar em pedacinho. Você querendo ser sacrificado. Amém. Amém, igreja. Malaquias. O 4º tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que está servindo a Deus, é obediente. O cara é o dizimista, é o ofertante, está aqui bonitinho, anda arrumadinho, se desvia do mal e tal. Mas ele tem na mente dele que se ele desobedecer, ele vai para o inferno. Então ele serve por medo e ele acaba servindo errado. A gente não serve por medo, a gente serve por gratidão. Gratidão. Mas vamos aqui para o texto. Tem muito exemplo aqui em Malaquias. Depois leia Malaquias. Tá certo? Aqui é interessante porque tem Deus faz uma pergunta, o povo faz uma réplica, Deus faz uma tréplica, uma tréplica e dá uma conclusão. Deus faz uma pergunta, o povo retruca. Tu está desobedecendo. Eu desobedecendo? Que é isso, Deus? Tu está enganado. O Senhor que não está enxergando o que eu estou fazendo. Aí Deus entra com retrucando o que eles falaram. E depois vem a conclusão. Mas vamos aqui, do versículo 6 ao 14. Para você entender esse tipo de pessoa
que quer uma vida sob Deus, mas uma vida que obedece a Deus com medo de ser punido, mas quer ser abençoado. Eu vou ser bem raso aqui. É gente que vem para a igreja quando quer, serve quando quer, escolhe o culto que quer vir. Você se encaixa aqui, irmão. Você se encaixa aqui. Aquele que pode vir não vem, já está errado, irmão. Hebreus fala sobre isso, que nós não sejamos como eles, como alguns que têm um costume de não ir para a casa de Deus. Mas vamos lá aqui. Malaquias 1, do 6, eu vou ler todinho, do 6 ao 14. O filho honrará o pai. Isso aqui é Deus falando. O filho honrará o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Uma pergunta. Deus é teu pai? Deus é teu pai? Sim. Está obedecendo a ele? Não, então ele não é seu pai. Ou então você está em desobediência em alto grau. Você está desonrando o seu pai. Como é que começa a oração modelo? Deus nosso, é? Como é a oração modelo? Porque é pai, porque eu sou filho. Se você não considerar Deus como pai, então você não é filho. Você não tem essa filiação por adoção. Então começa aqui um problema. Nós estamos aqui, você que me assiste aqui por essa transmissão. Então, se eu não tenho um relacionamento de Deus com Deus como pai, eu não sou filho. Se eu não sou filho, eu não sou herdeiro, eu não sou co-herdeiro, eu perco as bênçãos. Eu vou ser bastardo. Filho bastardo. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus pergunta para esse povo. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Gostei do silêncio, irmão. Esse silêncio é avivador para mim. É avivador esse silêncio. Olha só. Eu estou só em uma questão só. Ele continua. Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O negócio está no altar, irmão. O negócio estava no altar. Por isso que eu digo, pastor que for frouxo vai ser tapete. Pastor que tiver medo de perder a ovelha, vai virar tapete. Vai virar tapete, irmão. Pastor que não aprender a dizer não, 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 não e não, vai virar tapete. Aí Deus chama os sacerdotes. Aí o sacerdote responde: em que temos desprezados nós o teu nome? Aí Deus diz, Deus passa na cara. Já brincou de torta na cara? Você bota a cara assim quando erra, né? Aí tem aquele ruim. Eu queria pegar você. Aí faz assim, né? Ué? Primeiro pega aqui um pouquinho, passa assim, né? No narizinho e tudo. Aí depois faz assim, ó. Pá, e cabelo, é tudo. Aí Deus, vocês não estão reconhecendo que é errado, então eu vou passar na cara quem vocês são, o que estão fazendo. Deus dá chance de se arrepender, e a gente não se arrepende, e fica com desculpa. Aí Deus diz aqui: vocês estão oferecendo sobre o meu altar
pão imundo. Pão imundo. Primeira tapa na cara, pega, pá. Outro lado agora. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Além de estar ofertando pão imundo, ainda estão dizendo: isso é desprezível. Esse negócio de culto de criança, esse negócio de culto de jovem, esse negócio de culto de senhora, você está desprezando as coisas de Deus. Cuidado. O culto pode ser de senhoras, mas o culto é para Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus, tudo aqui é para Deus. Preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso. Quando trazeis animal cego, aí você estuda Levítico, existia um padrão de oferta. Cereais, um tipo de cereal. Não podia ser a segunda colheita, tinha que ser a primícia, primeira colheita, o melhor. Deus. Quando trazeis animais cegos, o animal tinha que ser perfeito, tinha que ser primogênito, tinha que ser o primeiro, tinha que ser o melhor. Para Deus é o melhor. Aprenda isso. Não é o resto do seu tempo. Não é sobra para Deus. A gente pode até comer sobra, mas para Deus tem que ser o melhor. É o melhor horário do dia, para cultuar, para orar, para louvar, para agradecer a Ele. Aí esse povo está aqui, pensando que está fazendo. Não, eu sei quem é Deus, então eu vou fazer. Mas eu vou fazer aqui só para dizer que eu estou fazendo, para me não ir para o inferno. No final está fazendo tudo errado, porque está fazendo de qualquer jeito, irmão. Quando trazer esse animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? Ele faz uma pergunta. E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Eles pegavam: esse aqui é o que vai morrer, oferece a Deus. Esse aqui esse aqui não serve para nada, nem para comer, dá para Deus. Se sobrar dinheiro no fim do mês, eu dou meu dízimo. Eu já disse aqui: recebeu o dinheiro, tira logo, irmão. Honra. 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 Honra é honra. Por que eu não consigo honrar a Deus? Quem quer ouvir diz amém? Quem quer ouvir diz amém? É caráter. Pastor, quantas vezes o senhor deixou de dizimar nesses 23 anos de fé? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Você me vê hoje com carro, com casa, Deus abençoando, mas eu não busco isso, irmão. Deus sabe o que eu busco. Quem está perto de mim sabe o que eu busco. Só que tem coisa que chega para a gente. Papai mandou isso para ti. E Pois eu quero. Eu quero. Deus usou até um bêbado. Quando eu comprei o outro meu carro que eu tinha, Deus usou o melado. Nunca me esqueço, um domingo saí do culto, fui na farmácia Sena, comprei a medicação, sobrou R$1, ele disse: me dê esse R$1.
E naquele dia eu disse, pega, pode sair de perto de mim. Eu dei R$1. Ele chegou lá fora, bateu num carro e disse, Deus vai te dar um desse novo. Aí eu disse, meu Deus, se tu usou um jumento marinho melado, eu recebo. Com um mês, sem condições de comprar, comprei. Com abatimento e tudo, comprei. Foi igual esse que eu comprei, esse que eu estou agora. O pessoal dizia, esse teu não vale isso, o teu não vale isso. Eu repreendo toda a palavra. Vendi, melhor do que eu pensava, dei de entrada, comprei esse, e Deus é bom. Agora, uma coisa que eu aprendi, eu não faço para ganhar, eu faço porque Deus merece o meu melhor. Deus merece o meu melhor, irmão. Deus merece o meu melhor. Merece. Eu mereço. Merece, sabe? Ora, apresenta-te ao teu governador. Terá ele agrado em ti e será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora suplicai a favor de Deus, para que se compadeça de nós, com tal oferta de vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas. Olha só o que é que Deus diz. É melhor não ter culto do que ter culto com um bocado de infiel, um bocado de desobediente. Era melhor fechar a porta, não ter culto. Teve uma congregação que eu quase fecho. Você não sabe disso. Era melhor se houvesse alguém de juízo que fechasse a porta e não tivesse oferta de qualquer jeito na casa do Senhor. Mas Deus é tão bom que Deus nos dá chance, irmão. Deus nos dá chance, irmão. Deus nos dá chance. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. Irmão, isso aqui é muito forte. Deus chegar para o povo, eu não tenho prazer em vocês. Vocês estão fazendo tudo errado, tudo em desobediência, de qualquer jeito. Estão me servindo aqui porque estão com medo, mas quer ser abençoado. Eu não quero desse jeito. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Olha só, ele diz o quê? As nações estão me engrandecendo, e o meu povo está zombando e me desonrando. As nações olham para o meu nome e vê que Deus é grande. Derrubou a Babilônia, o grande império. Tirou o povo da Babilônia depois de 70 anos. Cumpriu a promessa. E o povo olha para o povo de Israel. Realmente o Deus desse povo é poderoso. Mas o meu povo não me honra, está zombando de mim. É o típico ou a típica pessoa que está aqui, obedece por medo, mas não está em sinceridade e em verdade, está servindo por medo de ir para o inferno ou algo. Amém, igreja? Pastor, e qual é o quinto tipo de pessoa aqui?
que Deus quer. Não tá, esse aqui eu vou colocar agora. Anota aí. O Espírito Santo é a vida com Deus. Uma vida em união com Deus. É Deus habitando em nós. Então, esse tipo de pessoa que vive ou que serve a Deus tem que ser aquela pessoa, olhe para cá, que tem dentro da pessoa o Espírito Santo. Ou essa casa está cheia do Espírito Santo, ou está cheia de demônio. O demônio, quando sai de nós, o que acontece? Ele anda por lugares áridos, se encontra com mais 7 demônios piores, e aí ele volta para ver se aqui está preenchido. Ele viu que não está preenchido, o que acontece? Ele entra novamente. E o estágio dessa pessoa é pior do que o primeiro. Mas a orientação de Deus é: Ele quer que nós venhamos ter esse corpo cheio do Espírito Santo. Então, uma vida ou um tipo de pessoa que se relaciona com Deus tem que ser aquele tipo de pessoa que tem dentro de si o Espírito Santo. Ele é tentado, mas ele não cede. Ele não tem mais desejo em pecar no mundo, nas coisas do mundo, não. Ele é uma pessoa que tem prazer em obedecer, em honrar, em servir. A gente tem que entender que eu estou aqui para servir, irmão. Se eu ando nos passos de Jesus, ou eu devo imitar a Cristo, Jesus veio para servir e não para ser servido. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Primeira Coríntios 6, 19 e 20. Primeira Coríntios 6, 19 e 20. Presta atenção. Enquanto você procura, o seu comportamento, anote isso. Vamos sentar. O seu comportamento revela quem habita em você. O seu comportamento revela quem habita em você. Eu falei sobre 4 tipos de pessoas. Eu estou na quinta. Esse quinto tipo de pessoa é o tipo que Deus quer que venha a ser uma pessoa onde o seu corpo é habitação, é templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, provinha de Deus? O seu corpo é o quê? O seu corpo é o quê? Templo de quê? Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo é desobediente? Sim ou não? Irmão, está fraco. Espírito Santo é desobediente, sim ou não? Espírito Santo não honra a Deus, sim ou não? Ele honra a Deus, sim ou não? Ele honra a Deus. Espírito Santo desobedece a Deus? Não. Ele honra a Deus? Sim. Ele obedece a Deus? Sim. Ele faz o que Deus quer? Sim. Então vamos aqui pelo método dedutível. Tem o indutível e o método dedutível, né? Vamos lá. Se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu sou uma pessoa que eu vou ser cheia de quê? De obediência, de honra, de paz,
eu vou ter um hábito saudável, eu vou me dar bem com os irmãos, eu vou querer estar junto, eu vou querer estar em comunhão. Amém, igreja? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Ô irmão, tu pensa que o teu corpo é teu, é? Olha para o seu irmão e diga assim: o teu corpo não é teu. Não é teu. Porque não é nosso corpo. Fostes comprado por bom preço. Teu corpo já foi comprado. Teu corpo já foi comprado. Teu corpo já foi. Irmão, essa mensagem para hoje, para esse mundo aí, meu corpo, minhas regras, quebra, né? Ai, ai, ai. Eu acho engraçado que esse povo que é contra a poluição, que é contra isso, contra aquilo ambiental, você vai na casa dele, tem ar-condicionado, tem cafeteira elétrica, chuveiro elétrico, né? Usa carro e tudo. Devia andar como andam os índios. Os índios sim podiam dizer, né? Que não polua, que ele não polui. É ou não é, igreja? Porque a roupa que usa é industrializada. Devia não andar com roupa, andar que nem os índios, de palha. Bota palha lá, as quengas de coco lá, né? Faz lá. Eu fico pensando assim umas coisas, meu irmão. Aí quer, não pode isso, não pode aquilo. Aí eu fico olhando, a roupa melhor que tem, o sapato melhor que tem, o celular, tudo isso aqui é industrializado, irmão. Devia não usar também. Por isso que eu amo Jesus. Esse esquisito. Seu corpo não é seu. Em fevereiro, nós estamos marcando aí uma palestra aqui. Eu conversei com o personal trainer para a gente aprender a se exercitar. O que eu estou sofrendo hoje, fruto das minhas, vamos dizer assim, descontrole da comida. Estou pagando um alto preço por causa disso. Culpa minha, não culpo ninguém, culpa minha. Eu disse, não, eu não quero que a igreja passe por isso. Eu conversei com ele ontem. A gente vai marcar. Nós estamos aqui alguns profissionais também na igreja. Vou conversar, caso queiram também participar. Mas ele já de prontidão disse que vai dar certo. Para a gente aprender a fazer um exercício, fazer uma caminhada, comer coisas saudáveis. Cuidar do nosso. O corpo não é teu, como é que vai cuidar do corpo do Senhor? Oh, Jesus. Vou encerrar. Os nossos comportamentos revelam quem habita em nós. Nós somos como uma casa do Espírito. Os hábitos da minha casa revelam quem mora na minha casa. Revelam. É certo? A única forma de você cancelar, olhe para cá. A única forma de você cancelar a obra da carne, a única forma que você tem de cancelar a obra da carne é vivendo cheio ou com fruto do Espírito Santo. Não tem técnica, não tem remédio, é você viver. É você ter esse hábito que você vai começar a aprender no próxima terça-feira. Próxima terça-feira sobre amor.
Pastor, mas eu amo do meu jeito. Eu amo do meu jeito. Você tem que aprender a amar do jeito que está na palavra. Tá certo? Mas vamos aprender, vamos com calma. Quem entendeu diz amém. Glória a Deus. Pai, obrigado.